A noite em que o anjo da morte passou era noite no Egito. O ar estava pesado, carregado de silêncio e tensão. As ruas estreitas pareciam guardar um segredo obscuro, e cada família estava trancada em suas casas. Não era uma noite comum. Era a noite em que o destino de uma nação mudaria para sempre. A noite em que a mão do Senhor desceria em juízo. A noite em que o anjo da morte passaria. Deus havia falado através de Moisés. Esta será a última praga. 9 já haviam assolado o Egito, rios transformados em sangue, pragas de rás, piolos, moscas, pestes, úlceras, granizo, gafanhotos e trevas. Mas o coração de Faraó permanecia endurecido. Ele se achava invencível, intocável, Senhor absoluto sobre os hebreus. Mas naquela noite, ele descobriria que não há trono humano que possa resistir ao poder de Deus. O aviso era claro. O anjo do Senhor passaria por toda a terra do Egito, em cada caça, do mais pobre ao mais rico, do servo ao rei. O primogênito morreria. O grito do desespero ecoaria por toda a nação. Não haveria exceção. Mas havia um detalhe, uma saída, uma proteção. O sangue de um cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais das portas. Onde houvesse sangue, a morte não entraria. Onde houvesse sangue, haveria vida. Imagine a cena dentro de cada lar hebreu. As famílias apressadas preparando o cordeiro, obedecendo cada instrução, enquanto lá fora a noite avançava. O cheiro da carne assada se misturava com o medo e a expectativa. Crianças eram recolhidas, portas eram trancadas, e nos batentes brilhava o vermelho do sangue. Para quem olhava de fora, talvez fosse apenas uma marca, mas no mundo espiritual, era um sinal. Era a diferença entre morte e vida. E então, a meia-noite chegou. Um vento gélido soprou sobre o Egito. O silêncio foi rompido por um som indescritível. O clamor de mães, o desespero de pais, o choro de famílias inteiras. O anjo da morte cumpria sua ordem. Cada casa sem sangue se tornou palco de luto. O Egito inteiro gemeu naquela noite. O orgulho de Faraó se quebrou diante do poder do Altíssimo, mas nas casas dos hebreus havia paz. Enquanto o anjo passava, o sangue falava mais alto. Onde o sangue estava, a morte não tinha poder. Onde o sangue estava, o juízo não entrava. Essa noite não foi apenas uma história antiga. Ela foi um retrato profético do que aconteceria séculos depois. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, seria imolado. Seu sangue seria derramado não nos batentes das portas, mas na cruz do Calvário. E assim como no Egito, o sangue se tornaria a única garantia de vida. Hoje, ainda há um anjo da morte que ronda. Ainda há juízo preparado. Mas para aqueles que estão cobertos pelo sangue de Cristo, não há condenação. O inferno não pode tocar. O inimigo não pode vencer. A morte não pode prevalecer. O sangue é a diferença entre escravidão e liberdade, entre morte e vida eterna. Mas há um alerta. No Egito, não bastava acreditar que Deus enviaria juízo. Era preciso obedecer. Não bastava saber que Moisés falava a verdade. Era preciso agir, pegar o cordeiro, sacrificar, marcar a porta. A fé sempre exige atitude. Da mesma forma, hoje não basta apenas saber que Jesus morreu. É preciso aplicar o sangue em sua vida. É preciso crer, confessar, se render. Porque onde não há sangue, a morte entra. Aquela noite nos mostra também o contraste entre o orgulho humano e a soberania divina. Faraó tinha exércitos, riquezas, templos e deuses, mas nenhum deles pôde livrá-lo. Quando o anjo passou, nenhum poder terreno pôde resistir. E assim será no fim dos tempos. Nenhum império, nenhum governo, nenhuma riqueza será capaz de resistir ao juízo de Deus. Somente o sangue do Cordeiro será suficiente.
Talvez hoje você se sinta como um hebreu naquela noite, menos cercado pelo medo, ouvindo os gritos lá fora, mas confiando na promessa. Saiba que se a sua vida está coberta pelo sangue de Cristo, nada poderá te tocar sem a permissão de Deus. O anjo pode passar, mas a morte não terá domínio sobre você. O sangue ainda fala, o sangue ainda protege, o sangue ainda salva. Ele é a marca visível no invisível, a declaração de que você pertence ao Senhor. Quando os espíritos das trevas veem essa marca, eles não podem tocar, porque reconhecem que ali já foi pago o preço. Por isso, hoje lembre-se, assim como no Egito, a diferença não estava na posição social, na riqueza ou na força. Estava apenas no sangue. E assim continua sendo. A diferença entre aqueles que vivem e aqueles que perecem é o sangue de Jesus Cristo. A noite em que o anjo da morte passou é um convite para você refletir. Sua vida está marcada pelo sangue? Se não está, essa é a noite de decidir. Porque quando o juízo vier, não haverá tempo para correr. Não haverá como fugir. Mas para os que estão cobertos, haverá vida. Haverá libertação, haverá saída, e eu quero que você grave isso no coração. O sangue ainda é suficiente. Ele não perdeu o poder. Ele continua sendo a única esperança, a única salvação, a única proteção. Se essa mensagem falou com você, declare em voz alta e escreva nos comentários: o sangue de Cristo me protege. Compartilhe esta verdade, porque ainda há muitos que precisam conhecer o poder do Cordeiro. E nunca se esqueça, houve uma noite em que o anjo da morte passou, mas houve também uma noite em que a morte foi vencida. E porque Jesus venceu, você também pode viver em vitória.